Bom, gente, boa tarde novamente. Estamos aqui em mais uma aula de algoritmos em grafos e hoje a gente vai dar início a estudar os conceitos de árvore geradora mínima e como são os algoritmos que são aplicados para identificar esse tipo de grafo. Geralmente, eu sempre começava a aula fazendo um resumo do último assunto que a gente viu. Só vou dizer que foi caminho mínimo, que a gente viu o algoritmo de Bell-Monfort, certo? E hoje a gente vai estudar a árvore geradora mínima. Então, eu queria construir aqui um conhecimento com vocês e propor a seguinte coisa. Primeiro, eu quero que a gente tente pensar, na verdade, eu quero que você pense o que vem à sua mente quando você pensa árvore geradora mínima. Mas eu quero que você faça esse pensamento sem ser no contexto de algoritmos e grafos. Tipo, sem pensar em grafos. O que é que vem na sua cabeça quando você pensa árvore? O que é que vem na sua cabeça quando você pensa árvore geradora mínima? Você pensa em quê? Qual é a imagem que surge aí na sua mente? Só para a gente fazer um exercício um pouco diferente. A primeira parte, né? Depois a gente faz o outro exercício. O que é que aparece aí na mente de vocês? Vou tentar pensar uma coisa bem fora de grafos aí. O que é uma árvore? Tudo bem, mas fora do contexto de grafos. Esqueça que você... Suponha que a pessoa chegou para você e disse, o que é uma árvore? O que é que vem na sua cabeça, sem ser em grafos? Esse aí seria a segunda parte do exercício que você respondeu. Pé de planta, um ser vivo. Uma árvore geradora, uma árvore que gera outra, né? Alguém falou aí? É. A mínima árvore que gera outra. A mínima seria que é uma árvore pequenininha, pé de planta. A ideia é essa mesmo, tentar pensar uma coisa assim realmente, literalmente, o que é que vem ao pé da letra, né? O pessoal da manhã falou que era uma árvore geradora, minha árvore frutíferas, uma árvore frutífera que dá frutos pequenos, uma coisa assim. Então, assim, tentei trazer esse primeiro exemplo aí, só para a gente começar um pouco diferente e dizer que eu também, quando fui tentar montar essa apresentação, esse material, eu também fiz esse pensamento, né? Só que, obviamente, tudo que eu fui pensando, eu fui pesquisando na internet. Tipo, a árvore, eu imaginei uma árvore mesmo e pensei nas árvores que tem aqui em Rússia, né? Carnaúbas. Não sei se vocês já fazem parte da geração que já teve aqui por Russas, não sei se vocês entraram antes ou depois da pandemia, mas aqui em Russas tem muita carnaúba, né? Então pensei nessas árvores aí. Quando eu pensei em geradora, eu não consegui pensar o que seria uma árvore geradora, então peguei a palavra gerador sozinha e pensei nesse gerador aí, que é, sei lá, usado para prover energia, né? Gerar energia, então mais ou menos foi algo que eu pensei. E mínima foi... pensei numa função, né? Não consegui fugir muito coisa técnica, né? Pensei numa função de segundo grau, que aí tem a concavidade voltada aqui, para cima ou para baixo, dependendo do sinal do termo quadrático lá, e aí tem um ponto de mínimo ou ponto de máximo, né? No caso aqui, um ponto de mínimo. Então, eu fiz esse exercício aí só para dar uma descontraída, né? Que a gente sabe, na verdade, que não é bem isso que a gente vai estudar aqui, mas foi só para começar diferente mesmo. Né? Então, não era bem isso que a gente queria. Agora vamos entrar agora de fato, né? Vamos fazer agora o mesmo exercício que vocês fizeram, só que agora voltado para grafos, né? Então, acho que já foi até o Iago que respondeu. Quando você pensa em árvore, agora voltado para grafos, né? Qual é a definição? O Iago falou aí, não foi? Um grafo conexo acíclico. Um grafo acíclico conexo. Beleza, está corretíssimo. E se a gente pensar em árvore geradora?
Já no contexto de grafos mesmo, né? O que é uma árvore geradora em grafos? Alguém tem alguma ideia? Um chute aí? Ou tu já viu, já estudou, já leu, enfim. Mas dá um chute aí, Pronto, vou tentar dar uma pista. Vocês já escutaram a palavra gerador em grafos, em outro contexto? Essa palavra gerador é nova para vocês? Geradora, gerador. Vamos resgatar. O que é um subgrafo? O que é um subgrafo? Um grafo dentro do outro, um grafo que possui os mesmos vértices ou arestas, né? É quase um subconjunto ali de vértices e arestas, né? E o que é um subgrafo gerador? Lembra que a gente viu subgrafo gerador, subgrafo induzido? Aí tinha um cara lá que era subgrafo gerador. Subgrafo gerador. Um subgrafo gerador é um subgrafo que possui todos os vértices do grafo que você está analisando, né? Não necessariamente as mesmas arestas, mas tem que ter exatamente os mesmos vértices. Obrigatório. Então, se eu juntar árvore com gerador, eu já posso dizer que a árvore é um grafo. Vou até escrever aqui na tela, né? Então, a árvore geradora é um grafo. Vocês me disserem conexo, acíclico, todos os vértices. Certo? Falta só a gente juntar agora com a palavra mínima. E provavelmente essa palavra mínima vai vir desses pesos aqui, ó. Em tudo de grafos que a gente viu até hoje, eu diria que quase todos os exemplos eu digo assim, olha, pessoal, tenho várias combinações, então tenho muitas combinações, mas eu quero aquela combinação que, se acontecer tal coisa, é a melhor. Né? Então, na verdade, eu estou interessado em encontrar uma árvore geradora que, quando eu somar os pesos das arestas que fazem parte dessa árvore, seja o menor valor possível. Então, aí eu tenho árvore geradora mínima. Tá? Mas só para ficar realmente fixado, né, didaticamente aí para vocês, vamos ver aqui o que acontece. Esse exemplo que apareceu aí é uma árvore? Primeira pergunta. Vou fazer umas perguntas que estão no slide aí. Não, né? Porque é um grafo, ele até é um subgrafo, mas ele não é conexo. Então, não é árvore. Esse cara aqui é um exemplo de uma árvore. É um subgrafo do outro grafo, tudo bem. É um subgrafo conexo, então eu posso considerar ele como árvore. Esse outro exemplo aqui também. Ele também é uma árvore. E aí o bonequinho está perguntando se ele é gerador. Esse exemplo aí. Eu sei que é uma pergunta meio óbvia, né, pessoal? Mas estou insistindo assim para que realmente o conceito fique bem fixado aí com vocês, tá bom? Dá para ver que esse cara não é gerador, porque eu não tenho todos os vértices do grafo da esquerda, né? Então, esse cara aí, ó, esse exemplo que apareceu, é um exemplo de uma árvore, porque o grafo ele é conexo, e é uma árvore geradora, porque eu tenho todos os vértices. Mas a pergunta do boneco é uma árvore geradora mínima? Né? Como é que eu sei? Como é que eu... Se a gente for pegar, eu vou somar os pesos, né? 4 mais 2 mais 10 mais 2 mais 6, que dá igual, para minhas contas aí, 24. Né? Eu somei as arestas da árvore. Quer dizer,
será que eu não consigo uma outra combinação de arestas que dá um peso menor que 24? Essa é a ideia. Perceba que eu até consigo, ó. Se eu excluir essa aresta aqui, ó, e colocar essa aqui de cima, com peso 5, né, que é o peso que está lá, então eu tiro esse 10 aqui, né, deixa de ser 24, vou adicionar essa de 5, e agora eu tenho uma árvore que, quando eu fizer o somatório, o peso é 19. E aí a pergunta é, será que eu consigo fazer uma outra combinação que dê um valor menor do que 19, né? Essa é a brincadeira aqui, né? Então, sim, eu consigo, né? Na verdade, existe uma árvore geradora mínima, que é essa aqui de baixo. Se a gente somar os pesos aqui, eu tenho 2, com mais um 3, com mais 5, 8, com mais 2, 10, com mais 2, 12. Então, essa configuração aqui de baixo é o melhor que eu posso fazer em relação a encontrar a árvore geradora mínima, né? São esses caras aí. Lembrando que tem que estar todo mundo conexo, não pode ter ciclo, né? Qualquer outra aresta que você adicionar aqui, ó, formaria ciclo, não pode. Formaria ciclo, não pode, né? Ciclo, entendeu? Ó, é isso aí. Todos os vértices conexos, o menor valor possível. Bom, esse cara aqui, ó, ele tem 6 vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha árvore vai ter quantas arestas? Já que eu tenho que ter todos os vértices. É obrigatório. 6 menos 1. Exatamente. A quantidade de vértices menos 1. É isso aí. Então, se eu tiver um gráfico com 100 vértices, obrigatoriamente, se eu quiser encontrar a árvore geradora mínima, eu vou ter que procurar 99 arestas. Exatamente. Nem mais, certo? Essa é uma característica aí de árvores. Pois bem, dado esse primeiro assunto, né? Qual é a motivação de árvores, né? Bom, eu trouxe aqui a motivação que pode ser utilizada em projetos de redes para conectar elementos numa mesma rede, né? Na sua casa mesmo você tem um roteador que está conectado no seu notebook ou seu celular, outros aparelhos que usam internet, televisão, sei lá, ar-condicionado hoje em dia, micro-ondas, né? Quase tudo vem um módulo para você poder conectar a internet, né? Então, você pode estar conectando vários equipamentos aí, né? Outra aplicação que não está aqui, mas esses fios de energia que entram dentro da nossa casa, né? A malha elétrica também pode ser considerada como uma árvore geradora, né? Se você fechar um circuito dentro do negócio de energia, lascou, né? Se você fechar um circuito aqui, toca fogo em alguma coisa, né? Não é interessante. Então, é interessante que as coisas tenham ligações entre si, né? Sei lá, aparelhos, tomadas, etc. Mas que se você, quando fecha, dá um circuito e queima, explode, né? Faz um negócio desse aí. Bom, mas aqui voltando para o nosso conceito de projeto de redes, aqui a ideia é fazer aquela abstração, transformar o problema real em grafos, né? Então, sempre que a gente for trabalhar com a árvore geradora mínima, tem que ter um grafo conexo, o grafo original, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse inicialmente esse grafo aqui com um cara bem aqui, e não tivesse arestas para ele, não tem como eu fazer a árvore geradora desse grafo todo, né? Porque esse cara está desconexo. Então, não faz nem sentido. Então, inicialmente, o gráfico que você está analisando, né? Ele tem que ser conexo, não direcionado, e tem que ter peso, né? Tem que ser um gráfico ponderado. Então, os vértices vão representar os nós, os PCs,
qualquer coisa que você queira ligar na rede, e as arestas vão representar as ligações, o link, onde cada link vai ter um peso, né? O peso da aresta, é o peso daquele link. Às vezes você quer fazer, por exemplo, a conexão de uma rede, de uma empresa, quer deixar todos os dispositivos conectados, e esse peso aqui pode ser o custo para você fazer a ligação. Por exemplo, para me ligar o departamento C e o departamento E, tem um custo aqui de 10. Sei lá. Mas se eu ligar o departamento C com o departamento B, que se liga depois ao D, e depois se liga ao E, né, eu já tenho aqui um custo bem menor, de 1 mais 5 com mais 2, no lugar de usar esse aqui de 10, né? Não sei, algo do tipo. Entendeu? Essa é a ideia. O pessoal travou, voltou. Quando tiver voltado, alguém diga ok, voltou. Tá travando ainda? Voltou? 1, 2, 3, testando. Vocês perderam alguma coisa ou deu uma travadinha, mas deu para acompanhar? Deu para ouvir? Então, vamos nós. Bom, uma vez que a gente faz o projeto, né, transforma o problema em um grafo, a solução é: eu quero encontrar um subconjunto que eu vou chamar de T, de tree, né, de árvore, que tem todos os vértices do grafo original, árvore geradora, e tem um conjunto de arestas que eu chamei de E'. Veja que esse conjunto de arestas ele pertence às arestas do grafo original, mas não é todas as arestas que eu vou escolher, como a gente já viu, né? Eu vou escolher um subconjunto que forme um grafo acíclico, que mantenha o grafo conexo, de tal forma que quando eu calcular o peso, né, quando eu calcular o peso das arestas dessa árvore, né, vou fazer o somatório, esse aqui é o somatório do peso, de todas as arestas da árvore, esse peso seja o menor possível, né? Eu só estou falando matematicamente que eu quero encontrar uma árvore que quando somar os pesos da árvore seja o menor valor possível. Essa é a ideia. Alguém levantou a mão aí? Tá ruim o som, é? Deixa eu ver se não é o meu... Deixa eu reiniciar. Eu desliguei aqui o microfone, ficou melhor? Peraí, deixa eu ligar agora de novo para ver se... E agora? Tá de boas? Mas o problema é na minha internet ou na internet de alguém? Porque se for tiver ruim para todo mundo, o problema é aqui mesmo. Dá para continuar assim? Então vamos embora. Bom, então a solução é encontrar essa árvore. Então, a gente já sabe o que é árvore geradora mínima, já viu aqui uma aplicação ou duas que dá para utilizar, né? Então, o que falta agora a gente saber é como é que a gente encontra essa árvore geradora mínima. Né? Então, aqui tem um algoritmo, de uma forma, digamos, genérico, digamos assim, um algoritmo genérico. E, na verdade, como eu perguntei para vocês, a árvore que a gente vai procurar, ela sempre vai ter V-1 arestas. Isso aqui é fato. A gente acabou de ver isso. A gente vai usar algoritmo guloso para encontrar. Né? O que é o algoritmo guloso? É definir uma propriedade, definir algum esquema e sempre seguir esse esquema, até que a gente consiga obter o nosso objetivo. Certo? Qual é o nosso objetivo? Construir a árvore. Certo? Então, de uma forma genérica, ele diz o seguinte: comece com um conjunto T vazio, ok, concordamos. Enquanto o conjunto T não formar uma árvore geradora mínima, veja que esse algoritmo é bem abstrato, né?
Ele diz o seguinte, esse ponto 3 aqui é o mais importante. Encontre uma aresta que é uma aresta segura para T. Se você encontrar essa aresta, adicione essa aresta na árvore. Faça isso até que a árvore seja montada, né? Então, o ponto-chave dos algoritmos que a gente vai estudar é como é que a gente faz para encontrar essa aresta segura. O que é uma aresta segura? É provavelmente uma aresta que não forme ciclo, né? Que se você formar ciclo, acabou-se. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui bem rapidinho, já pegando esse conceito de algoritmo guloso, é o seguinte. Eu vou escolher o seguinte critério. Como eu quero formar a árvore geradora mínima, eu sempre vou pesquisar pela aresta que tem o menor peso. Faz sentido isso, eu começar pela aresta que tem o menor peso, já que eu quero a menor soma possível. Se eu pegar os menores valores, pode ser uma boa estratégia, né? Então, veja bem. Eu vou começar com a aresta BC, ó, já que ela tem o peso 1. Então, provavelmente, ela vai fazer parte da minha solução, certo? E aí, agora, em seguida, eu vou, usando o meu critério guloso, escolher a próxima aresta que tem o menor peso. Perceba que eu tenho essa e tenho essa aqui empatadas, né? Aí, tanto faz. Por exemplo, sei lá, vou escolher essa daqui. Depois escolhi essa daqui. Depois escolhi essa daqui. Perceba que eu estou podendo escolher essas arestas, porque elas são arestas seguras. Usando o meu critério guloso, a próxima aresta disponível para mim seria essa daqui, ó, do A para o B. Mas perceba que se eu escolher ela, eu vou estar formando um ciclo. Então, essa aresta AB, nesse momento, não é uma aresta segura. Eu vou pular essa aresta, certo? Eu vou pular. E vou tentar escolher a próxima, que no caso seria a aresta do B para o D. Certo? Então, como eu já escolhi 5 arestas, para esse exemplo aqui, eu já cheguei na minha árvore geradora mínima. Isso aqui é, obviamente, muito fácil de fazer visualmente, né? A ideia é tentar passar esses conceitos para que o computador faça isso. Então, perceba que eu usei um critério guloso para construir a minha árvore geradora mínima. Então, a diferença dos algoritmos que a gente vai estudar é como escolher essas arestas, certo? Então, vamos aqui primeiro. Tem um teorema que está escrito aí, esse teorema. Ele diz mais ou menos como é que a gente escolhe a aresta segura. Mas ele está bem não didático, né? Mas eu vou dar uma passada nele aqui e separei os principais pontos, que ele diz o seguinte. Se você tiver um grafo conexo, não orientado e ponderado, né, tem que ter esse pré-requisito, seja T um subconjunto de E, né, subconjunto de arestas, que está incluído em alguma árvore geradora mínima correspondente a G, e seja T, V menos T, qualquer corte de G que respeita T, e seja UV uma aresta leve cruzando o corte. Então, significa que a aresta UV é segura, certo? Então, não entendi nada, né? Eu mesmo lendo. Mas vamos aqui, ó. Deixa eu apagar todo esse negócio aqui. E eu peguei desse teorema os principais pontos, que é um corte de G, certo? Arestas que cruzam corte, um corte que respeita um certo subconjunto e uma aresta leve. Então, a gente vai ver cada um desses caras aqui separado. Depois a gente vai juntar todos esses conceitos e aí a gente vai descobrir o que é uma aresta segura. E aí, uma vez que você sabe o que é uma aresta segura, é só você escolher ela. Ó, então, vamos ver o que é um corte. Primeiro passo. Um corte nada mais é do que você pegar, né? Estou pegando o nosso mesmo gráfico aqui como exemplo e vou trabalhar em cima dele. Um corte é você nada mais do que separar os vértices em dois pedaços, digamos assim, dois conjuntos ou subconjuntos. Vai uns vértices ficar de um lado, vai uns vértices ficar do outro. Certo? Como a gente tem seis vértices, A, B, C, D, E, F, então, por exemplo, ficou aqui C, A, F. Então, lá no outro lado ficou o V menos T, quer dizer,
São todos os vértices menos os que já estão lá em T. Então, ficou E, D e B. É um exemplo. Poderia ser, por exemplo, colocar o C e o B de um lado e o E, D, A, F do outro. Poderia colocar só o C do lado e colocar o B aqui, por exemplo. É um corte. Poderia colocar todo mundo de um lado só e esse cara aqui sem ninguém. Também é um corte. Quer dizer, qualquer separação de vértices que a gente fizer de um lado para o outro, vai ficar uns caras aqui e os caras que sobraram aqui. Essa é a ideia. Nenhum mistério, certo? Tudo bem até aí, gente? Corte. Próximo ponto que a gente vai ver, só voltando aqui, ó, é as arestas que cruzam o corte. Então, vamos ver as arestas que cruzam o corte. Então, pegando esse exemplo aqui, perceba que existem algumas arestas que cruzam o corte. Né? Quando a gente fala corte, no sentido de grafo, é literalmente como se eu passasse um traço aqui, ó. Eu estou cortando, né? Estou fatiando aqui. Ficou uns caras de um lado, ficou uns caras do outro. E tem arestas que estão cruzando essa linha preta, de um lado para o outro. Né? Essas arestas que estão cruzando é o que a gente chama de arestas que cruzam o corte. Né? Tem muito o que dizer, não. Arestas que cruzam o corte. Elas estão indo de um conjunto para outro. Se a gente olhar o nosso grafo original, perceba que a gente tem aqui algumas arestas. Eu não coloquei aqui, mas existem, por exemplo. Existe a aresta CB, ó. Aqui é, ó, CB. Existe a aresta do E para o D, ó. Aqui é. Existe a aresta do D para o F, né? Tá aqui, ó, D para o F. Mas perceba que essas arestas, elas são arestas que estão dentro dos conjuntos. Então, essas arestas que estão dentro do conjunto, por enquanto, são arestas que não nos interessam agora, certo? Eu só vou ficar interessado nas arestas que estão cruzando de um conjunto para o outro. Essas que estão aqui dentro, por enquanto, não nos interessam. Então, qualquer aresta que tiver aqui nesse meio, são arestas que cruzam o corte. Ponto. Nada muito complicado até agora. O segundo ponto é o que ele fala aqui, né? Você tem que fazer um corte que respeita certo subconjunto. Então, vamos ver o que é isso. Eu já sei o que é um corte, já sei arestas que cruzam, e eu tenho que fazer o corte que respeita um certo subconjunto. Vamos supor que em algum determinado momento eu escolhi essa aresta aqui, ó, CB, para ser uma aresta que faz parte da minha árvore, certo? Vamos dizer que eu escolhi essa aresta aqui. Foi a primeira aresta que eu escolhi por algum critério, não importa por enquanto qual, eu escolhi essa aresta aí. Então, a partir de agora, a gente vai perceber que eu vou fazer... A ideia é sempre ficar fazendo cortes no grafo, né? Mas todo corte que eu for fazer, eu tenho que sempre manter o C e o B no mesmo conjunto. Certo? Quando eu for fazer se eu tiver nesse status aqui e for fazer uma modificação, por exemplo, se eu trouxer o A para cá, eu tenho que manter o C e o B aqui dentro também. Eu não posso trazer o A para cá e jogar o B para cá, por exemplo. Porque eu estaria desrespeitando essa aresta aqui que eu já escolhi, né? É tipo assim, as arestas que a gente vai escolhendo, a tentativa é colocar ela sempre no mesmo conjunto, no conjunto T. Né? E à medida que a gente for fazendo cortes, a ideia é tentar manter sempre os caras que eu já escolhi sem mexer neles. Eu vou mexer só nos outros. Então, isso aqui chama respeitar um corte. Respeitar as arestas que já estão no corte. Certo? Bom, o terceiro ponto é saber o que são arestas, o que é uma aresta leve. Então, perceba, né? Uma vez que eu tenho um corte, essas arestas que estão aqui no cruzamento, de um conjunto para outro, elas têm peso, porque o grafo é ponderado, né?
aqui o corte. Botei a linha aqui só para não ficar em cima dos números, certo? Então, significa que dessas arestas que estão aqui cruzando, vai existir uma delas, possa ser que dê empate, mas nesse exemplo aqui, existe uma delas que tem o menor valor. No caso aqui, a aresta do C para o A. Ela tem o valor 2, certo? Então, significa que essa aresta que está no cruzamento é uma aresta leve, logo, essa aresta aqui vai ser considerada como uma aresta segura. Certo? Essa aresta aí, ela é uma aresta segura. Agora, por quê, professor? Porque ela é uma aresta segura. Porque, veja bem, deixa eu passar mais um cara aqui, pronto. Perceba que antes eu estava com A de um lado, e uma vez que eu escolhi a aresta CA, eu passei o A para o outro lado. Né? Fiquei com essa composição aí, ó, certo? Por que essa aresta CA, no status anterior, ela era uma aresta segura? Porque, veja bem, nesse novo status, perceba que no meu grafo original, ainda existe a aresta AB, né? Que é justamente essa aresta aqui que não está aparecendo. Mas perceba que se eu levasse a aresta AB entre aquelas que eu tenho possibilidade de escolha, né? Tenho essas três aqui com mais essa aresta AB, ela tem um valor 4. E ela seria a aresta que tem o menor valor entre as disponíveis, por exemplo. Só que se eu escolher ela, por ela estar dentro já do conjunto aqui, ó, eu acabaria formando um ciclo. Então, por isso que eu sempre vou escolher a menor aresta que está no corte, que está no cruzamento. Porque aqui eu garanto que é a melhor escolha que eu posso fazer e não gera ciclos. Entendeu? É por isso que a gente escolhe esses caras que estão no cruzamento. E aí agora a mecânica é essa do algoritmo, né? Ó, uma vez que eu tenho essa situação, deixa eu ver se eu tenho alguém para o F aqui. Eu tenho esses três caras, vou escolher a menor, que é essa daqui, ó. Então, se eu fosse fazer uma nova interação aqui do algoritmo, ia aparecer a bolinha do vértice D aqui, ó. DB, né? Então, ficaria assim, ó, DB. E aos poucos, você ia montando a sua árvore. Né? Essa é a ideia. Ficou claro, gente? Então, pronto. Então, tudo vai girar em torno de como escolher a aresta segura. O algoritmo que a gente vai ver agora é o algoritmo de Prim, que escolhe a aresta segura de um jeito, e o próximo algoritmo que a gente vai ver, que é o de Kruskal, escolhe a aresta segura de outro jeito. Cada um tem a sua forma de escolher. Então, todos os vértices pertencendo ao mesmo conjunto não são vizinhos. Não. Ó, nesse caso aqui, ó, nessa situação, quando assim que começa, o vértice A, ele faz parte desse conjunto V menos T, mas o vértice A não tem a aresta do A para o F, ó. E eles estão aqui no mesmo conjunto, certo? Não existe essa aresta. Então, não necessariamente. Às vezes a gente tem uma tendência a achar que é, mas não. Tá? Então, só para fazer uma interação exatamente do início, vamos supor que inicialmente esse cara não está aqui e não está aqui. Está todo mundo desse lado aqui, ó. Aqui eu sei, por exemplo. Aqui é o B. Perceba que como a gente está interessado na árvore geradora mínima, a gente sempre vai passar um vértice no algoritmo para começar. Mas tanto faz qual é o vértice que você vai passar, porque o resultado final, a gente sabe que todos os vértices vão fazer parte da solução, eles têm que estar lá, certo? Então, assim, para ficar uma coisa mais didática, a gente sabe que qualquer um poderia começar, mas eu vou começar escolhendo o vértice C, tá bom? Só didaticamente. Eu vou escolher o vértice C é como se eu tivesse acabado de fazer um corte, que é justamente tirar o vértice C daqui e fazer ele aparecer aqui.
certo? Uma vez que ele apareceu aqui, o que é que vai aparecer aqui no nosso meio? Vai aparecer a aresta do C para o A, vai aparecer a aresta do C para o B, vai aparecer a aresta do C para o D e do C para o E, que são justamente os seus vizinhos aqui, ó. E cada um delas tem um peso, né? 1, 2, 8 e 10. Então já dá para ver que, né, aqui para o E é 10, aqui para o D é 8, aqui para o vértice B é 1, e aqui para o vértice A é 2. Né? Se tem esses caras que estão cruzando o corte e eu tenho que escolher um deles, eu vou escolher a menor. No caso, é a aresta que vem do C, o vértice B. Então, é como se agora eu estivesse escolhendo o vértice B para fazer parte da minha jogada, né? Então, agora eu vou tirar todo mundo. Não, peraí. Vou tirar quase todo mundo, né? Então, agora que eu escolhi o B, esse carinha some daqui e aparece aqui, ó. E essa aresta CB é como se eu já acabasse de escolher ela para minha árvore. Acabei de escolher ela. Obviamente que vai aparecer agora os vizinhos do B, né? Tem a aresta do B para o D e tem a aresta do B para o A. E, obviamente, vai estar os pesos aqui de todo mundo. Aí eu vou escolher aquele cara que tem o menor, jogo ele para cá. Aí coloco os vizinhos dele, escolho o menor, boto para cá e aí o processo segue. Essa é a ideia. Né? É isso aí. Então, vamos lá. Algoritmo de Prim. Você já viram esse algoritmo, só não sabia que ele se chamava Prim. Na verdade, esse algoritmo, você pode até chamar ele de algoritmo de Dijkstra. Só que lá no Dijkstra era assim, né? Um grafo e um W, se eu não me engano. Porque veja bem, fazendo um paralelo. Lá em Dijkstra você usa uma fila de prioridades. Aqui também. Lá é uma heap mina. Aqui também. Os vetores auxiliares lá são vetores dist e vetor pi. Aqui tem o vetor pi, que é o predecessor, faz exatamente a mesma função. Aqui tem um vetor chave, que lá em Dart a gente chama de dist. Mas ele tem exatamente também a mesma função. Não mudou nada. Certo? Essas primeiras linhas aqui, ó. Né, só lembrando, recebendo o gráfico como entrada, esse W aqui é os pesos das arestas, e esse V0 é o vértice inicial, que lá a gente chama de S, para ser a raiz. Né? Primeiro passo aqui, inicializar todo mundo com infinito, a mesma coisa que a gente fazia lá em Dart, com o vetor dist, começar o predecessor com nulo, exatamente a mesma coisa. Começar a distância dele para ele mesmo de 0, criar a fila de prioridades. Aí a primeira diferença acontece aqui, ó, que lá em Dijkstra a gente inseria na fila só o vértice raiz. Aqui a gente já começa com todo mundo na fila. Todo mundo na fila. Já começa todo mundo na fila. Essa é a primeira diferença, certo? Depois a gente tem aquele laço enquanto a fila não for vazia. E aqui dentro a gente tem aquele laço de repetição que pega todos os vizinhos. É exatamente igual ao Dijkstra. Qual é a diferença? A diferença vai estar aqui naquele atualiza. Que lá no Dijkstra a gente tem assim, ó. Vou escrever o comando aqui. Lá no Dijkstra era igual a... Eu vou escrever com chave, mas a gente sabe que é dist. Chave de V recebe chave de U mais o peso da aresta de U para V. Né? No lugar de... Só que lá em Dijkstra, no lugar de dist, no lugar de chave é dist, mas é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu não estou armazenando, não tem aquele mais aqui, ó. Eu não estou armazenando a distância acumulada. Eu só estou armazenando o valor da aresta. Que como eu queria saber o caminho mínimo de todo mundo, da raiz, eu tinha que vir acumulando, né? A distância do A para o B é tanto,
Aí do B para o C, eu tenho que trazer o acumulado lá do AB, somar com a aresta para o C, e eu sempre ia trazendo acumulado. Aqui não. Eu só tenho a distância da aresta. Certo? Então essas são as únicas diferenças, mas perceba que o algoritmo é exatamente igual, porque a complexidade também é exatamente igual. Certo? Então vamos ver como é que esse negócio acontece na prática. Eu trouxe aqui nosso grafinho, que a gente já conhece. Coloquei uma tabelazinha aqui de vértice, pi e chave, para a gente ir simulando os valores. Deixei aqui o desenho do conjunto T e conjunto V menos T, que é para a gente ir simulando a escolha de quem é quem, certo? Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto, né? Só para a gente analisar. Esses caras que estão de vermelho é porque é a linha 7, certo? Vermelho significa que está dentro da fila. Então, só começa todo mundo com nulo, todo mundo com infinito, né? Infinito e nulo está aqui, ó. Todo mundo com nulo, todo mundo com infinito. A chave do vértice inicial vai receber 0. Então, a gente sabe que poderia ser qualquer vértice, mas para ficar didático, eu vou escolher o vértice C para ser o primeiro cara, certo? Eu escolhi o C para começar por ele. Vértice, mas poderia ser qualquer outro. Certo? Então, feita essa parte de inicialização, vou trazer esse boneco aqui para cima, a gente chega aqui agora, inserir todo mundo na fila, ok. Enquanto a fila for diferente vazio, ok. Eu vou dar aqui um remove da fila. O remove da fila é exatamente a mesma coisa. Como é uma fila de prioridades, eu vou remover da fila aquele cara que tem a menor chave. No caso aqui é o vértice C. Né? Vértice C. Então, perceba que o remove da fila, nesse algoritmo, é o que vai simular eu fazer um corte na fila. Né? Quando eu faço o remove da fila, é como se eu estivesse escolhendo um cara para ir para o outro lado. Né? Removi da fila. Né? Então, eu fiz essa... O vértice C estava lá, removi da fila, passou para o outro conjunto. E aí eu vou entrar exatamente agora no laço de repetição para. Que esse laço de repetição a gente já está cansado de ver, né? Desde lá do algoritmo de busca em profundidade. É um laço de repetição que pega o vértice que você está trabalhando e a lista de adjacência dele, quer dizer, os vizinhos dele, né? Quem é que são os vizinhos do C? Os vizinhos do C são justamente esses caras aí, ó. Se você olhar aqui para o seu gráfico, para o nosso gráfico, né? Então, marquei os vizinhos do C, certo? Todo mundo marcado de verdinho. O que o algoritmo vai fazer para a gente simular aqui? Inicialmente, todo mundo está com a distância de infinito, né? Menos a chave C, que é a chave 0. Está pretinho aqui porque já saiu da fila. Então, qual é a minha análise? Eu vou observar se a partir do vértice C eu consigo atualizar a distância que meus... Vou trocar a chave, distância por chave. Né? Se eu consigo atualizar a chave dos meus vizinhos. Atualmente, o vértice A tem chave infinito. Mas perceba que eu tenho uma aresta do C para o A de peso 2. Então, no algoritmo, ele vai fazer o seguinte, ó. O meu vizinho ainda está na fila, né? Eu tenho que saber se isso aqui é verdade, porque se ele já tiver saído da fila, eu não trabalho mais com ele. Tá, o vértice A está na fila. A chave do vértice A, no momento, é maior do que o peso da aresta que eu estou analisando? Quer dizer, né? Porque infinito claramente é maior do que 2. Né? Infinito claramente é maior do que 2. Então, se isso é verdade, eu vou atualizar a chave de A para o peso da aresta. Então, significa que no lugar desse infinito aqui, vai aparecer 2. E eu vou atualizar o π do vértice A para ser o vértice C. Então, significa que aqui vai aparecer o vértice C, dizendo que eu cheguei no vértice A partir do vértice C. Né? Eu cheguei no vértice A partir do vértice C. E eu vou fazer isso para todos os vizinhos, para o B, para o D e para o E. Então, como todo mundo aqui está com infinito, logicamente que eu vou atualizar para 2, para 1, para 8 e para 10. Que é justamente o que mudou ali na nossa tabela. 2, 1, 8 e 10.
Uma vez que eu fiz todos os vizinhos do C, né? Uma vez que eu fiz todos os vizinhos do C, o laço de repetição aqui, ele vai finalizar, finalizou, fiz todos os vizinhos, vai voltar para o enquanto a fila é diferente de vazio. Ainda tem uns 5 caras lá dentro. Aí agora eu vou dar um novo remove. Vou remover o cara da fila que tem a menor chave. Né? Então, lembrando, o cara que tem a menor chave, quando eu remover, ele passa para o outro lado, como se eu estivesse fazendo um corte, né? Ele passa para o outro lado. Então, aqui no Word já dá para ver que vai ser o vértice B, ó. Eita. Vai ser aqui o vértice B, porque ele tem a chave 1. Então, o que é que acontece quando o vértice B vem para o lado de cá? É como se eu estivesse escolhendo a aresta C, B, ó, que tem o peso 1, a menor aresta que a gente tem no gráfico. Então, quando eu passar aqui, ó, eu escolhi a aresta CB. E agora o vértice B é o cara que eu estou trabalhando, né? Então, uma vez que o vértice B vem para o lado de cá, eu tenho que ver quais são os vizinhos do B. Por isso que aparecem essas arestas em vermelho aqui, né? São os vizinhos do B. Eu tenho aqui do B para o A, a aresta número 4. Eu tenho aqui do B para o D, peso 5. E eu tenho aqui do B para o C, peso 1. Mas perceba que eu não vou analisar do B para o C, porque o C ele já saiu da fila. Né? Essa aresta já está aqui dentro, né? Eu estou respeitando ela, então não preciso mais mexer nela, né? Ela já está aqui dentro. Então, só vou analisar B para o A e B para o C. E a matemática é a mesma, né? O vértice A atualmente tem chave 2, certo? Atualmente. Aí, esse laço de repetição aqui vai testar o seguinte, né? Esse laço de repetição. A chave do vértice A, que é 2, é maior do que o peso da aresta do B para o A, que é 4. Esse 4 aqui é menor do que 2? Não. Esse 2 que está aqui é o melhor que eu tenho no momento. Então, eu não atualizo. Vou para o próximo vizinho, que é o D. Né? O vértice D atualmente tem chave 8. Então, eu estou perguntando se a chave 8 é maior do que a chave 5. Isso é verdade. Então, significa que eu vou chegar no vértice D num valor 5. E eu estou vindo do vértice B. Então, aqui vai mudar para 5 e aqui vai mudar para B. Porque eu fiz essa nova atualização, né? Aqui vai ficar 5 e aqui B. Então, quando eu passar para cá, ó, então mudei, né? Ficou aqui B e 5. Como eu já passei por todos os vizinhos do B, não tenho mais ninguém para atualizar, o B finaliza a sua jogada, e aí eu vou para o próximo remove, quer dizer, eu vou escolher agora da fila o próximo cara que tem a menor distância. Dá para ver que é o vértice A, né? Olha aqui para a tabela, dá para ver que o A tem chave 2, ele vai ser removido, significa que eu vou jogar ele para o outro lado. Então, eu vou escolher a aresta CA, ó, que é essa do peso 2, e automaticamente, quando o A vier para esse lado aqui, essa aresta AB, ela deixa de aparecer no corte, porque o A está lá no outro lado. Então, o A está aqui, certo? Aresta com peso negativo não funciona. É uma pergunta que provavelmente cairia na prova, mas não muda, não. Você pode ter aresta positiva, negativa, que está tudo certo. Então, agora veja o que aconteceu, né? O vértice A está desse lado aqui. E aqui cai exatamente naquele caso. Ó. Se você escolhesse uma aresta que está fora do corte, que é essa daqui, ó, você fecharia o ciclo, né? Por isso que eu tenho que escolher só arestas que estão cruzando de um lado para o outro. Bom, gente, então a mecânica agora é exatamente a mesma, né? Uma vez que eu trouxe o vértice A para o lado de cá, e ele é o cara que eu estou trabalhando, os vizinhos que ele tem é o C e o B. Mas tanto o C quanto o B, eles já saíram da fila. Então, o vértice A, ele vai entrar nesse laço de repetição para. Esse C não vai entrar nenhuma vez, ele vai sair, e eu vou voltar para aqui novamente e vou remover um novo vértice. O vértice A não fez muita coisa, não. Então, o próximo cara aqui é um desses três. Ou vai ser o D, ou o E, ou o F. Provavelmente vai ser o D, porque ele é o cara que tem a menor chave. Então, quando eu der um remove no D, o D vai lá para o lado de lá. O D vai para o lado de lá.
E aí eu tenho que jogar agora as arestas do D, que é o DF, tem que aparecer aqui o DF, tem que aparecer para mim ver quais são os vizinhos dele. Tá vendo? Então depois o novo remove. Pessoal, voltei, ó. Caiu aí, não foi? Voltou, agora tá de boa, está escutando? Voltou, né? É, deu para pegar o final ou travou tudo? Vou voltar aqui uns passos, então. Pronto, então deixa eu voltar um passo aqui. Ele estava nesse passo aqui, né? O próximo vértice a ser escolhido é o vértice D. Vou dar um remove nele, ele vai para o lado de lá. Aí o vértice D, ele tem aqui alguns vizinhos. Ó. Tem esse F, tem o D, tem o E, o C e o B. Mas o B não está mais na fila, o C não está mais na fila, então esses caras aqui não precisam trabalhar com eles. Vai aparecer uma aresta do D para o E e do D para o F, que são os vizinhos, né? São esses dois caras aí, certo? Estou no 4G agora. Pois bem, depois que você tem esses vizinhos, aí eu vou atualizar aqui a tabela. Depois que o D, que o vértice D, ele foi trabalhado, aí eu vou puxar o novo vértice da fila, que foi o vértice E, ó, pela nossa tabelinha, o vértice E. Depois que eu tenho o vértice E, eu ainda tenho uma aresta do E para o F. Atualizo, né? O F estava com 6, atualizo o F para 2. E depois puxo o F para o lado de lá. E o algoritmo termina depois que todo mundo sai da fila, né? O que essa tabela representa para a gente, né? Essas variáveis. Aqui eu tenho todas as chaves, que significa que se você fizer o somatório, você vai ter exatamente o peso da árvore, certo? E no vetor π, você tem exatamente as arestas que você escolheu. Eu escolhi a aresta AC, BC, DB, ED e FE. E o seu respectivo peso, né? Que foi escolhido aqui do lado. Dúvidas? Perguntas? O que é que vai acontecer agora? Já sabe como é o script, né? É aquele velho grafinho no final, para aquela praticada lá. Então, vocês, 2h34, 2 e, como eu acredito ser rápido, 2h40 eu já volto aqui para a gente ver. A ideia é encontrar a árvore geradora mínima, né? Usando o algoritmo de Prim. Dá para ver que dá para fazer no olho, né? Mas fica à vontade aí.
qualquer vértice é livre.
E então, deu certo? Começaram do 8, foi? Professor, você está me Vou ouvindo? fazer. Oi. Tô. É que eu fiquei com a dúvida sobre o vértice seguro, já que a gente pode começar de qualquer vértice, e eu estava tendo a ideia de que você começaria por um vértice seguro, né? Na Só que verdade, é qual... a aresta segura, mas tudo A bem. aresta segura, né? É. Perdão. Então. Mas para perguntar, era isso? Eu não entendi muito bem o conceito. A aresta segura é a menor? A A aresta menor peso? segura é uma aresta que provavelmente vai ser aquela que tem o menor peso que não forma ciclo. Entendido. Obrigado. Assim, obviamente que o algoritmo ele não vai usar esse conceito para rodar o algoritmo, mas a forma como ele é implementado, esse conceito vai acontecendo naturalmente, né? Digo, o algoritmo de Prim que a gente viu. Mas eu vou fazer com vocês daqui a 3 minutos, para a gente ver como é que ficou. Vamos nós, né? Vamos ver como é que as coisas acontecem. Começaram de qual vértice? Começaram de qual vértice? Pode ser qualquer um, não importa. Pode ser do 8 ou quer de um diferente? Do 8, né? Então, bom, gente, só para ficar claro, não assim, não vou ter como desenhar igual para aqui embaixo esse círculo T, V menos T, né? Porque isso aqui demora um trabalhão, né? Como fazer essa. Mas eu vou tentar passar o máximo aqui no nosso exemplo, tá? Bom, então começa no vértice 8. Deixa eu então fazer umas marcações aqui. Vou botar um X aqui para dizer que todo mundo começa com infinito, tá? Inclusive o próprio 8.
Bom, então assim que o algoritmo começa, como a gente começou do vértice 8, ele vai receber a chave 0. Certo? É como se tivesse todo mundo do lado e só o vértice 8 foi para o outro. Uma vez que o vértice 8 foi para o outro lado, vai aparecer todas as arestas que cruzam. Na verdade, são todos os vizinhos do 8. Essa aresta e essa aresta. Né? Você tem que imaginar que o vértice 8 está aqui e tem todo mundo aqui do outro lado. Né? E essas 3 arestas estão aparecendo assim. Essas 3 aqui. Né? Fazem só essa primeira vez. Como todo mundo está com a chave infinito, e aí você vai tentar atualizar, obviamente que aqui por vértice 2 você vai conseguir atualizar para 2, a chave dele. Porque 2 é menor do que infinito. O vértice 7, a mesma coisa. Você consegue atualizar aqui para 7. Eu já vou apagando aqui para ficar fácil de atualizar. Então aqui vai atualizar para a chave 7. E aqui vai atualizar para a chave 6, que é o peso da aresta, certo? O vértice 8 foi o primeiro a ser escolhido. Deixa eu fazer assim que eu acho que dá para simular bem. Quem não tiver aqui está do outro lado. O vértice 8 foi o primeiro. Então, como todo mundo também começa na fila, o vértice 8 foi o primeiro cara a sair da fila. Né? Então, agora eu vou escolher o próximo vértice da fila que tem a menor chave, que dá para ver aqui que é o vértice 2, ó, ele está com a chave 2. Então, o fato de eu escolher ele, automaticamente eu já jogo ele para cá. O vértice 2 foi lá para o outro conjunto. E foi essa aresta aqui, do 8 para o 2, que eu escolhi. Essa aresta aqui. Bom, e aí eu vou tentar fazer as atualizações dos vizinhos dele. E eu vou conseguir, porque aqui tem infinito, ó. Eu consigo atualizar para 7, que é o peso da aresta. Aqui tem infinito, eu consigo atualizar para 8. Aqui embaixo, eu não vou atualizar do 2 para o 8, porque primeiro que tem 0 e porque o 8 já saiu da fila, então eu não trabalho mais com ele. Né? E agora o 2 também já saiu da fila. E aí eu vou escolher agora o próximo vizinho, o próximo vértice da fila que tem o menor peso. Eu tenho entre 8, 7 e tem um 7 aqui embaixo e tem um 6. Então, vai ser esse 6 aqui. Eu vou deixar a aresta marcada aqui para ficar fácil da gente entender. Então, significa que vai ser o 6, né? Então, significa que eu estou jogando 6 para o lado de cá. Vértice 6. É a mesma coisa de escolher essa aresta. É a mesma coisa de marcar essa aresta aqui. O vértice 6, ele tem aqui alguns vizinhos, né? Que eu vou precisar atualizar. Do 6 para o 5 eu tenho infinito. Então, eu vou atualizar aqui para 2. Do 6 para o 7, eu tenho o peso 7, mas eu tenho esse peso da aresta aqui, que é 1. Então, 1 é menor do que 7, né? Então, atualizo aqui para 1. Certo? E aí, agora eu vou ter que novamente escolher um novo cara para sair da fila. Dá para ver que vai ser o 7, né? Que ele tem peso 1. Então, a mesma coisa de eu jogar o 7 para cá. O que mais? Do 7, dá para me atualizar o vértice 0, que tem infinito, né? Ó. Eu consigo atualizar aqui para 8. Eu tenho aqui do 7 para 1, mais 1 já tem 8. E aqui tem 11, então era o melhor que eu podia. Era o melhor que eu podia fazer. Só apagar isso aqui que não está servindo de nada mesmo. Bom, e o processo se repete. Eu vou escolher um novo cara para sair da fila. Eu já tenho o vértice 5, né? Que ele está aqui com peso 2. Então, ele é o próximo cara a sair da fila. Significa que eu botei o vértice 5 para cá.
E do vértice 5 eu vou tentar atualizar algumas coisas. Do 5 para o 2, lá já tem 2, então não atualizo nada. Do 5 para o 3, lá já tem 7 e aqui é 14, também não atualizo nada. Do 5 para o 4 tem infinito e eu estou chegando lá por 10, então vou colocar um 10 bem aqui. Então, dos caras que ainda estão na fila, o que tem a menor chave é o vértice 3, certo? Então, eu vou escolher aqui o vértice 3. Então, o vértice 3 vai entrar bem aqui, por exemplo. O vértice 3, ele tem uma aresta para o vértice 4. O peso aqui é 9, mas lá está 10. Então, 9 é menor que 10, consigo atualizar aqui para 9. E era o melhor que eu podia fazer. Agora eu tenho, só falta 3 vértices. Tem o vértice 4, o vértice 1 e o vértice 0. Perceba que o 1 e o 0, eles estão empatados com a mesma chave 8. Depende de como é que você vai implementar quando dá empate. Se você vai tirar o 0 ou se você vai tirar o 8. Eu vou optar por tirar o 0, certo? Então, é como se o 0 viesse para cá. O vértice 0, ele tem uma aresta de peso 4 por vértice 1. Então, eu vou atualizar aqui para 4. Certo? O vértice 1 vai ser o próximo vértice a sair da fila. Então, ele vem para cá. Vértice 1. O vértice 1, ele tem alguns vizinhos, mas todo mundo já saiu da fila. Né? Então, não faço nada. Só tem o vértice 9, que é o vértice 4, perdão, que é o único que ainda está na fila. Então, ele vai sair da fila aqui, vértice 4. E aí todo mundo saiu da fila. E aí você tem a sua árvore montada. Com essas arestas que foram escolhidas aí. Eu tentei dar aqui mais ou menos o princípio de como é que executaria o algoritmo de prim. É mais ou menos assim que vai acontecer. O somatório da árvore aí dá, não sei, 4, 8, 12, 13, 15, 21, 39. 39? Ó, 4, 8, 12, 13, 15, 21, 29. 39. É isso aí. Esse exemplo, ele tem mais um detalhe que eu quero mostrar aqui, certo? Vou apagar aqui isso. Vou apagar esses caras aqui de cima. Sempre que a gente for tentar encontrar a árvore geradora mínima, não necessariamente vai ser sempre essa daí, não. Eu posso encontrar uma outra configuração de árvore com o mesmo valor mínimo. E esse exemplo tem uma árvore dessa. Por exemplo, se a gente trocar essa aresta aqui, ó, que eu estou apagando, por essa daqui, eu tenho uma outra árvore que também dá o mesmo peso. Exatamente. Esse número no final é a soma de todas as arestas que você escolheu para a árvore geradora mínima. Como deu 39, né? Deixa eu só botar aqui, 39. Qual outra árvore que você encontrar, o peso ou vai ser 39 ou vai ser maior do que 39. Essa é a ideia. Esse é o menor valor possível. Certo? Dúvidas? Perguntas?
Como assim? Vai fazer do começo. Eu consigo encontrar essa árvore sem ser pelo algoritmo, usando o algoritmo que a gente vai ver na semana que vem bem mais rápido. Tipo assim, você vai no olhômetro, você vai escolher sempre a aresta que tem o menor peso. Então, essa aqui tem o menor peso, depois essa aqui tem o menor peso, essa daqui tem o menor peso, 2, né? Aí tem essa aqui de peso 4, tem essa daqui de peso 4, depois tem essa aqui de peso 6, mas se você escolher forma ciclo, então pula. Tem a de peso 7, tem essa de peso 7, mas se você escolher forma ciclo, pula. Aí tem essa aqui de peso 8, se você escolher essa de 8 aqui, forma ciclo, pula. E tem essa de peso 9. Pronto. Tem a árvore de novo, só que usando outro algoritmo. Mais rápido. Certo? Essa segunda versão que eu fiz é mais ou menos o algoritmo que a gente vê na aula que vem, de Kruskal, que é bem mais intuitivamente mais rápido, né? Para você fazer no desenho. Mas assim, o grande segredo dos algoritmos é esse pseudocódigo aqui, né? É o que eu estava fazendo agora. Encontre uma aresta segura. O que é uma aresta segura? Uma aresta que não forma ciclo. E como você quer a árvore geradora mínima, tem que escolher a menor aresta segura que você tem no momento, que é o critério guloso, né? Escolher sempre a menor aresta segura, usando o critério guloso. Aí você forma a árvore. Link da presença.